O Salmo 16 é um salmo chamado Salmo Davídico, mas que também é messiânico, ou seja, um salmo escrito pelo rei Davi, que era um servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e que ele canta ou escreve esse cântico, que é uma canção. Os salmos é o tipo de canção de adoração a Deus na época do povo de Israel. É a maneira deles poderem se entregar a Deus e chegar diante de Deus com o coração quebrantado, como nesse momento que nós ouvimos esses cânticos. A expressão de Deus, a expressão do nosso coração, exaltando a Deus pelo que Ele é. E o Salmo 16 é o Salmo de Davi, como já disse, apresentando o caráter de Cristo, a messianidade de Cristo. É o Antigo Testamento projetando o Messias Jesus Cristo no Novo Testamento. É nesse tema que nós queremos conversar hoje com você. Abra o seu coração, sua mente, ouça esse salmo. Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo, exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno para ter e viver o prazer à tua direita. Seja assim, ó Deus, em nossos corações. Traga luz ao nosso pensamento, à nossa vida, ao nosso momento. Traz discernimento à nossa alma, da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós pensamos realmente no Salmo 16, que descreve a vida santa e pura do Messias, Jesus Cristo, que é Senhor sobre toda a história, sobre todo o universo, é Senhor sobre todo o tempo. Ele vive no Kairos de Deus. Ele vive no tempo infinito de Deus. Ele não vive no tempo limitado do Cronos, de nós, humanos. Mas ele vive, ele é eterno, ele não tem princípio nem fim, ele é Senhor, ele é Deus, ele é sobre todas as coisas. Então o Salmo descreve a vida santa e pura do Messias, terminando com a sua exaltação à mão direita de Deus. E o fato é que parece meio incoerente. A exaltação de Cristo é demonstrada através da sua humilhação. A exaltação e a vitória de Cristo, a vida plena de Cristo, é demonstrada através da morte. Que contrassenso! A morte que garante vida, a morte que demonstra vitória, a morte que nos leva à vitória, a morte que na cruz, inclusive, a pior morte que um homem podia sofrer. No entanto, essa morte em Cristo Jesus demonstra uma vitória que nenhum outro pode ter, a não ser Jesus Cristo, por ser Deus, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para a salvação de toda a humanidade. A respeito desse salmo, ele traz-nos essa graça, esse renovo. Do versículo 1 ao versículo 7, ele apresenta o sofrimento de Cristo, o propósito de Cristo vindo ao mundo. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir, ele veio para nos
redimir dos nossos pecados, ele veio para nos dar vida, ele veio para realmente demonstrar o seu amor para conosco. E a respeito dele, a respeito de Jesus, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ele diz, a beleza do Salmo e a vitória do Salmo, né, é que ele nos leva a entender que a vitória de Jesus está que Deus não permitirá que ele permaneça, como não permitiu, permaneça no sepulcro, permaneça na morte, no domínio da morte. Mas ele ressuscitou o terceiro dia, trazendo vitória a todos nós. E essa vitória chega ao meu coração, ao seu coração também, à nossa vida. Ele é citado por Pedro, né? Em Atos 2, 25 a 28, quando Pedro, citando esse salmo, ele fala o que eu li agora: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não seria abalado. Quando Pedro fala sobre esse salmo, citando parte desse salmo, ele está citando a profecia sobre Jesus. E ele está falando ao povo que naquele momento experimentava uma grande comunhão com Deus. Ele está falando sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todo o povo reunido, e cumpriu-se sobre eles, sobre os judeus presentes ali, a descida do Espírito Santo. E quase 3.000 almas naquele dia se entregaram a Jesus, reconheceram a soberania de Deus, e perguntando a Pedro: o que nós faremos? O que nós faremos? Sentindo o coração arrependido, sentindo o coração transformado, realmente sentindo o seu pecado por ter permitido e colaborado com a crucificação de Jesus. E agora arrependidos, eles perguntam a Pedro: o que faremos, irmãos? Então, o que faremos? O que podemos fazer para poder realmente nos redimir nesse momento? E Pedro disse: creia no Senhor Jesus e será salvos. Creia no Senhor Jesus, arrependam-se dos seus pecados. E aí ele cita, né, no seu sermão que levou a esse arrependimento, ele cita Davi, dizendo a respeito dele, disse Davi. É Pedro citando o que Davi escreveu centenas de anos atrás. E ele profeticamente ele diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pedro citou esse salmo messiânico porque o povo para o qual ele se dirigia conhecia esse salmo. Então ele traz a referência dizendo: esse salmo fala sobre o Messias que haveria de vir. O Antigo Testamento projeta a Jesus Cristo que viria. O Novo Testamento fala de um Jesus que já veio. O povo, antes da vinda de Cristo, olhava para frente, olhava para as promessas, olhava para as profecias, olhava para aquilo que Deus revelava, na expectativa, na esperança de ver vindo o Messias para salvação, para remissão, para libertação de todo o pecado. E aí o Salmo 16 também é mencionado por Paulo em Atos 13:35. Ele menciona também em uma das suas mensagens, das suas palavras, das suas referências a Jesus. E assim ele diz, noutra passagem, Paulo dizendo: não permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Ele está se referindo também ao Salmo 16, mencionado por Davi. O Salmo é dividido em duas partes, como já falamos. Primeiro, o caminho da dependência. Retrata sua atitude para com Deus, retrata o povo de Deus, retrata
para a atitude dele para com os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que estavam longe da verdade em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, pelas coisas da vida, pelas coisas que haveriam de acontecer. E o primeiro parte do Salmo fala sobre isso. Ele diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ele fala também: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. É Jesus como homem, referindo-se ao Pai e demonstrando fidelidade e submissão total ao Pai. Ele diz mais: quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Está dizendo: eu vim para confirmar, para libertar, para abençoar, para trazer vida plena a todo homem que crê. Trazer vida. Por isso, nosso tema hoje é a vida na igreja. E grande será, continua o versículo 4, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Grande será o sofrimento daqueles que correm em busca de soluções em outras fontes que não seja Deus. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém poderá achar vida plena. Ninguém poderá achar alegria e a certeza da salvação. Ninguém poderá achar paz e libertação na sua vida, a não ser em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele continua dizendo: Senhor, tu és a minha porção e meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Ele, neste mundo, está dizendo ao Pai, Deus, aqui ele está como homem, 100% homem, 100% Deus. E ele aqui demonstra toda a submissão ao Pai, porque ele veio para glorificar o Pai. Ele veio para obedecer e fazer a vontade do Pai prevalecer, não a dele. E ele então fala com o Pai: Senhor, tu és a minha porção, tu és o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. No versículo 6 ele fala: as divisas, caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança, ou seja, eu recebi realmente a graça, o renovo vindo de ti, Pai. E aí ele termina nessa parte, versículo 7: bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite do meu coração me ensina. Jesus veio ao mundo para glorificar o Pai, em busca realmente de oferecer-se para a salvação do homem. E glorificar o Pai no sentido de fazê-lo realmente conhecido. Tudo que Jesus fez foi para a honra e glória do Pai, que é Deus. E Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que ele pudesse, através de Jesus, trazer salvação, propósito, vida a cada um de nós. Mas a segunda parte do Salmo, ele fala sobre o caminho da exaltação. É o versículo 11, aliás, 8 a 11. É o retrato da sua morte, da morte de Cristo, da ressurreição, da exaltação. A ressurreição de Cristo é mencionada mais de 100 vezes no Novo Testamento. E muitas vezes ela foi projetada no Antigo Testamento. Inclusive em Isaías 51, nós temos lá, em 55, aliás, temos a projeção do Calvário, a projeção da verdade do Calvário, relatado por Isaías. Nenhum outro fato na Escritura é verificado com tanto cuidado meticuloso, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo. E aí, no segunda parte, do versículo 8 a 11, o projeto do Salmo, a projeção do Salmo é: sempre tenho o Senhor diante de mim. Ele afirmando: sempre eu tenho o Senhor diante de mim. Ele tinha liberdade diante do Pai, porque ele é filho de Deus. Ele tinha liberdade diante do Pai eterno, porque ele veio em obediência a ele. E com ele, a minha direita não seria abalado. Essa confiança que ele tem, e essa confiança que ele quer passar e veio passar a cada um de nós. Por isso meu coração se alegra, diz ele, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo.
porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Lá no passado, no Salmo Davídico, sobre a messianidade de Jesus, ele já revelava a morte de Cristo, que foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E se cumpriu essa parte da profecia a respeito de Jesus. Deus não o deixou realmente na sepultura. E nesse ponto também ele tem uma referência a nós. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer na tua direita. Significa que nós, em Jesus, através da sua morte e ressurreição, temos também a esperança da vida eterna, a esperança de vida. Cristianismo não é morte, cristianismo é vida. Vida alcançada pela morte de Jesus. Em todos os sermões apostólicos, em todos os sermões apresentados no início pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos pais apostólicos, por aqueles que são líderes da igreja, através do século até nós, em todos os sermões é colocado como ênfase realmente a ressurreição de Cristo. A ressurreição não é um mero apêndice a mensagem, mas a parte central do evangelho, e esse deve ser o propósito da igreja hoje também, para que tenhamos vida. É preciso que nós possamos colocar a mensagem central em nossa própria vida, em nosso próprio viver, em nosso próprio compartilhar, na nossa própria proclamação do evangelho. Os apóstolos foram perseguidos e presos ao pregar a mensagem da ressurreição. E mais tarde Paulo sofreu o mesmo tratamento em Atos 17, 32, quando expõe da mesma maneira brilhante a ressurreição de Cristo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, que relata como pode Paulo apresentar Cristo, como ele defende brilhantemente falando da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Cristo deve ser celebrada por seu povo hoje. E aí que eu quero chamar a sua atenção. A ressurreição de Cristo precisa, não só deve ser, mas eu digo mais, precisa ser celebrada por seu povo hoje. Não haverá vida na igreja enquanto não tivermos consciência da morte, mas da ressurreição vitoriosa de Cristo. O verso 11 nos mostra que foi para a alegria que Cristo suportou a cruz, desprezando a vergonha. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essa é a expressão de Cristo. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a vida na igreja. Por que a vida na igreja? Essa plenitude de alegria pode agora ser experimentado pelo seu povo, por cada um de nós. E nessa alegria nós podemos perceber e viver de maneira plena. Em João capítulo 15, versículo de 9 a 12, diz assim, João falando sobre essa alegria, essa vida, essa expressão de vitória: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. É João falando sobre Jesus. E Jesus se colocando como a videira verdadeira, e nós como os ramos desta videira. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, de Jesus, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido o mandamento de meu Pai. Em seu amor permaneço. Assim como ele obedece ao Pai, ele fala que nós devemos obedecê-lo também. Tendo dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Essa verdade em nosso coração. A vida quando eu vivo a ressurreição. A vida quando eu coloco o amor de Deus sobre preponderância em minha vida. Quando eu pratico e vivo. Mas eu só posso praticar o amor de Deus. E eu só posso praticar essa vida plena em comunhão, em relacionamento com mais irmãos. Já falei aqui que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Ali começou a igreja.
E a esse grupo, logo após mais alguns dias, quase 5.000 se converteram. E assim por diante na vida da igreja. E a igreja crescia, o evangelho foi expandindo. E a comunhão, não existe igreja a não ser que exista a comunhão do povo de Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje. E nesta vida temos alegria misturada com tristeza e pesar, mas temos a esperança da alegria plena na eternidade. Nesta alegria nós sofremos, nesse mundo nós sofremos, no mundo tereis aflições, nós não negamos isto, e Cristo realmente não estava alheio a essa realidade, mas ao mesmo tempo ele fala que diante dessas aflições nós temos a vida, a esperança, a alegria. E se perguntarmos, por exemplo, qual foi o poder que projetou os primeiros cristãos ao palco da história mundial, perguntarmos a Lucas, e ele que escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu também o livro de Atos. O Evangelho de Lucas, ele escreveu para Teófilo, para mostrar quem era Jesus, a vida de Jesus, o chamado, o propósito de Jesus. E o livro de Atos, ele escreveu para mostrar o que aconteceu com a igreja depois da morte e ressurreição de Cristo. Se perguntarmos a Lucas, qual foi o poder que projetou os cristãos, ele vai dizer, sem hesitação, a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Não existe igreja, não existe vida, não existe propósito eterno, a não ser que confiemos e propaguemos e vivemos debaixo da proposta da ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona a igreja através dos séculos. O Espírito Santo é que nos leva à adoração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz-nos entender a resposta à promessa maravilhosa de Jesus como Salvador Senhor. É o Espírito Santo que traz conforto nas mais diversas lutas da nossa vida. É o Espírito Santo que revela o propósito de Deus para a nossa vida. Se perguntar novamente por qual propósito a primeira comunidade cristã veio à existência, e Lucas responderá mais uma vez, para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Para que veio esta comunhão? Ele diz, para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Você existe como cristão, você existe como igreja do Senhor Jesus, para testemunhar em todo lugar, em todo tempo, testemunhar da ressurreição de Cristo. Se tirar a ressurreição de Cristo, se tirar a ação do Espírito, não existe igreja. Existe uma comunidade com alguns propósitos religiosos, mas não existe igreja. Igreja está fundamentada na ressurreição de Cristo e no mover profundo do Espírito Santo. E essa foi a tarefa do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, aliás, conferiu aos discípulos. Em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus. Não vejo outra maneira dele estabelecer a igreja. Não vejo outra maneira, não vejo nada na Bíblia que me autorize a entender a igreja de outra forma. Esses são os elementos fundamentais na igreja. Tirando esses elementos, não existe igreja. Existe uma comunidade social, existe comunidade para fins de ajuda mútua, mas não existe igreja. A igreja está fundamentada nesta verdade. Diversas vezes Lucas repete que a função primária da comunidade cristã, a igreja, era testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Por várias vezes ele menciona dessa forma. Sem ressurreição, os cristãos careceriam de coragem para confrontar o mundo, e segundo a sua própria confissão, em 1 Coríntios 15, não teriam um evangelho com o qual confrontar o mundo. Sem a ressurreição e sem o poder do Espírito, não teríamos nada para anunciar, não teríamos vida, a igreja seria morta, seria uma sociedade como outra qualquer.
mas é exatamente porque ela tem algo, uma proposta além desse mundo, uma proposta para a eternidade. Os cristãos que vivem em crescimento encontram na comunhão cristã, na comunhão dos crentes, o seu ambiente encorajador. Eles não vivem independentes do corpo de Cristo. Não existe igreja sozinho. Você não pode ser uma igreja sozinho. Você depende de seu irmão. Você depende de uma comunidade. Cristo é o cabeça da igreja. E ele é o corpo de Cristo. É o corpo da igreja. Tudo depende dele. Tudo é voltado para ele. No próprio momento que da palestra de Pedro, da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2:42, diziam assim: e eles, o resultado da mensagem, houve quase 3.000 conversões, e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescentava era o Senhor, através do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não são os nossos argumentos, não são nossas maneiras ou nossas atitudes, são nossas convicções. O que convence o homem é unicamente o Espírito Santo de Deus. E esse sentido que lemos aqui, eles permaneciam no ensino. Na comunhão da igreja precisa haver ensino. Qual é o ensino? É o ensino que nos leva a entender maior a graça de Deus, o poder de Deus, a remissão em Cristo Jesus. Sem ensino não existe desenvolvimento da igreja. Uma vez que eu tenho a consciência que eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu preciso desenvolver minha vida cristã. Aí eu dependo da comunhão dos irmãos para desenvolver meu amor cristão, para crescer nessa comunhão em graça, em renovo com Cristo Jesus. Olhando para o sentido de igreja, com essa visão de igreja, eu me perguntei durante a semana, o que é igreja? Qual é a sua essência? E baseado em João 17, eu pude colocar a sua essência. A igreja é criada por Deus. A igreja é algo divino. Deus tem um propósito, tinha um plano, estabeleceu um plano de restaurar a humanidade através da igreja. E quando Cristo veio ao mundo, esse propósito com a igreja foi anunciado profeticamente de várias formas no Antigo Testamento. Se cumpriu no Novo Testamento, através da vida de Jesus. E o propósito é estabelecer o seu reino. E o reino de Deus é estabelecido na terra através da igreja. Na igreja já está presente no mundo o reino de Deus. Ainda não é pleno, é já, mas ainda não. Já está no mundo, mas não ainda plenamente. Só será plenamente quando Cristo vier buscar a sua igreja e levá-la no arrebatamento para junto de si, para onde viveremos para toda a eternidade. Coisa maravilhosa, né? A igreja criada por Deus para o seu propósito. Eu coloco a segunda forma, ela é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus hoje. Outra afirmação, Cristo é o Senhor e cabeça da igreja. Cristo é o Senhor e o cabeça desta igreja. E quarto ponto, o Espírito Santo é a sua vida e o seu poder. É assim que eu posso definir a igreja na sua essência. Ela é criada por Deus, ela é povo de Deus. Cristo é o Senhor e o cabeça da igreja. E o Espírito Santo é a sua vida e o seu poder. Mas eu posso fazer outras afirmações também sobre a igreja. Ela é tanto divina como humana. É divina porque é Deus que projetou. É Deus que se manifesta na igreja.
É divina porque é um plano eterno de Deus, mas também é humana, porque esse plano eterno está sendo construído através da humanidade, de nós, humanos, falhos, pecadores. É o propósito de restauração. É divino, é humano, é o encontro do divino Deus eterno que nos ama, com a nossa carência e necessidade. E Ele vem ao nosso encontro e leva-nos transformados, perdoados, restaurados para junto de si. Eu coloco também que ela é celeste como terrestre. É celeste, é eterna, é algo de uma dimensão fora desse mundo, mas ao mesmo tempo é terrestre, porque estamos aqui, e aqui vivemos. Enquanto estivermos aqui, somos limitados, sim, e aí enfrentamos essa realidade na nossa própria vida. Mas também eu coloquei outra afirmação, ela é ideal. A igreja é o ideal para você, para mim, para nós. Ela é ideal para a salvação, ela é ideal para a esperança, ela é o único ideal que nos pode realmente proporcionar a esperança em nosso coração. Mas também ela é imperfeita, porque onde há o homem, há imperfeição. E Deus, com o seu propósito de ideal, Ele faz-nos perfeitos. Somos perfeitamente imperfeitos. Somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo perfeitos pela graça e misericórdia de Deus. E por último, eu coloquei, ela é um organismo. Igreja não é organização, ela tem organização, mas a base da igreja não é uma organização. Ela é um organismo dinâmico e não uma instituição imutável. Não olhe a igreja como instituição, você está muito enganado. Ela tem organização, mas ela está acima disso. Ela é um organismo. O organismo tem vida. O organismo tem compaixão. O organismo tem graça. O organismo tem amor. O organismo manifesta a consciência de Deus na vida das pessoas. O organismo estende os braços às pessoas que estão ao redor. O organismo é algo que faz com que nós, como os homens possam se sentir amado, perdoado, sendo usado por Deus para manifestar a sua graça. E a igreja, quando foi estabelecida por Deus, foi para que atingisse o mundo inteiro. E ela será um dia atraída, tirada desse mundo e levada para a vida eterna. A força do Evangelho está na comunhão, na unidade de todos os cristãos. E foi isso que Jesus pediu ao Pai na sua oração intercessória em João 17. Que nós sejamos um. Como igreja, temos que ter unidade. Unidade em buscar consciência da ressurreição de Cristo. Em viver como organismo vivo essa ressurreição. E levando o homem a entender que só Cristo Jesus pode nos salvar. E só em Cristo Jesus podemos alcançar o propósito eterno. A vida plena. Em Jesus tem vida. Na igreja tem vida. Porque a igreja é a ação dinâmica de Deus na face da terra. Vamos orar. Vamos pedir a Deus graça. Gostaria que você orasse conosco. Gostaria de estar orando por você. Eu não sei, algumas pessoas eu vejo que está aqui nesse momento online, né, que a gente está distante, mas mesmo tão perto, nós podemos realmente fazer algumas colocações. E eu gostaria, inclusive, de haver, né, uma manifestação maior, através do chat, dizendo, e no particular, porque nós queremos estar orando por você, por assuntos específicos. Quem sabe no grupo do pessoal, no particular da igreja, você possa colocar seu pedido de oração, aquilo que você quer que oremos por você. Mas agora, Deus conhece seu coração. Então, coloque-se diante de Deus em clamor e coloque diante dele a sua necessidade enquanto oramos. Pai, Tu és Senhor e conhecedor de todas as coisas. Igreja, Senhor, é o organismo vivo. Igreja é lugar de vida, não é lugar de morto. A igreja é lugar daqueles restaurados, santificados pelo poder do nome de Jesus. E a morte de Cristo trouxe vida, vencendo todos os aguilhões da morte, fazendo ter vitória e esperança para toda circunstância. Tu conheces cada coração agora.
Tu conheces cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está distante de Ti, cada pessoa que está lutando com as mais diversas situações. Alcance-as nesse momento, visite-as no seu profundo da alma, meu Deus, e traga a vida, traga paz, traga esperança, traga renovação a cada um de nós. Nós clamamos a Deus, visite nossos corações, faz-nos entender e viver essa verdade, profunda verdade, relacionada, vivida através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Senhor, de todo o coração, clamamos por Tua bênção e, ó Deus, nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso amado e suficiente Salvador. Que essa graça de Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre todo um de nós. Que o renovo constante do Espírito seja vivo em seus corações. E que a vida da igreja, que é organismo vivo de Cristo, seja presente em sua vida. Traga paz ao seu coração. Que se na igreja você possa achar a comunhão, a vida e o renovo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.